Já entrando um pouco na questão profissional, o que que você faz, Antônio, hoje? Cara, hoje, nesse atual momento, né, eu estou à procura de uma recolocação desde faz uns 20 dias, mais ou menos, mas eu trabalho com produto, né, eu sou um produteiro, vamos dizer assim, né, com gerenciamento de produtos digitais, como Product Owner, Product Manager, se precisar faço uma palhinha de BA também, de Business Analyst, é, e esse é o que é onde eu vim parar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, provavelmente, mas eu fiz uma transição de carreira, vim parar nesse mercado por entender que era algo relacionado com aquilo que eu sei, que eu gosto, que são algumas habilidades que eu tenho, vamos dizer assim, né? E, cara, mundo do TI para mim hoje, mundo de produtos digitais é o meu mundo, é onde eu me sinto em casa, é onde eu me sinto à vontade. Então esse sou eu, profissional. Qual que é a sua formação de base, assim? Você estudou em colégio público, primeiro lá atrás, assim, particular? Como é que foi a faculdade? O que você fez? Então vamos lá, né? Escola pública a vida inteira, Fundamental um 2 ensino médio até o segundo ano, escola pública, lá em Otacílio Costa, nessa cidade que eu cresci, eu morei até quase a minha vida adulta. É, Depois, no terceiro ano do ensino médio, a minha mãe, que é professora, educadora e alfabetizadora, ela começou a trabalhar numa escola particular. E a escola particular que ela trabalhava dava bolsa de estudo para filhos de funcionários, né? Então, o terceiro ano do ensino médio, eu fiz uma escola particular, né? Mas basicamente a minha base é escola pública. Depois que eu saí do ensino médio, né, pela característica, eu cresci numa cidade onde você tinha três opções, basicamente, para você viver. Ou você era funcionário da prefeitura, ou você trabalhava no comércio, ou você ia para a indústria. A cidade gira em torno de uma grande fábrica de papel, que tem lá e basicamente boa parte da população, né, trabalha lá, ou tem alguém da família que trabalha lá. Meu pai trabalha nessa fábrica, já deve ter uns 45, 46 anos. E como o que era mais lógico para mim, até pelas minhas aptidões, vamos dizer assim, com a parte de cálculo, de matemática, física, ciências em geral, eu fui para engenharia. Então, minha primeira opção, quando eu saí da escola, eu fui trabalhar, né? Eu era estagiário numa empresa empreiteira de instalação elétrica, fazia construção de subestação elétrica. Eu participei de uma obra, de uma fábrica, foi uma experiência muito legal, assim, de pé na lama, literalmente pé na lama. E foi porque, cara, eu não sabia direito ainda onde que eu ia fazer, onde que eu ia cursar, o que que eu ia fazer, queria ganhar minha grana, queria aprender algumas coisas sobre a vida. Depois desse um ano trabalhando nessa empresa, eu fui, cursar engenharia química. Eu fiz 3 semestres de engenharia química, mas era uma faculdade particular, custo de vida na cidade de Blumenau altíssimo, mensalidade altíssima. Meu pai sempre foi um trabalhador assalariado, né? A vida inteira trabalhando na indústria, minha mãe professora. E eu acabei tomando a decisão de trancar o curso, voltar para minha cidade, onde tinha também uma universidade. Não tinha o curso que eu estava cursando, que era engenharia química, e fui fazer engenharia de produção. E daí me formei, né? Eu sou engenheiro de produção de formação. Um passo atrás ali, a gente teve algumas coisas em comuns na história, eu vou trazendo alguns ganchos. Quando você foi, eu também estudei a maior parte da minha vida em escola pública, e aí, no meu caso, eu fui no ensino médio para escola particular, e eu senti um baque absurdo, assim, de realmente de não dar conta, quase, assim, da diferença entre a dificuldade mesmo e até a qualidade, talvez. Você sentiu essa diferença quando você saiu da escola pública particular? Não senti, Caju, mas, cara, eu vou te falar assim, eu não quero parecer prepotente, mas eu sempre tive muita facilidade na escola, tá? Minhas notas eram muito boas. Eu tinha um problema, né, que eu não conseguia parar quieto, eu não conseguia me comportar, então os professores nunca gostavam de mim, mas as minhas notas sempre foram boas, com exceção em alguns períodos ali de começo de adolescência que a gente foge da escola, não vai para aula, aí as notas pioram.
Mas aí chegou no ensino médio ali, quando eu fui para a escola particular, realmente a maneira com que era feito o material didático foi um baque. Tinha muita coisa que eu nunca tinha visto, né? Hoje eu acredito que o ensino público está melhor do que era ali na minha época. Eu fiz o ensino médio em 2000, de 2005 a 2007. Foi estranho, mas cara, eu fui embora. Eu fui embora. Consegui ser aprovado. Eu fiquei em recuperação em, cara, eu não lembro, eu acho que era ensino religioso na época. Na, a única disciplina que eu peguei recuperação, sabe, lá no final da escola. Eu Legal. até esse detalhe, falando um pouquinho de uma coisa bem pessoal minha, eu tenho um diagnóstico de TDAH, né? Fui descobrir isso depois, na vida adulta. E na infância o impacto era claríssimo, né? É por isso que tinha essa relação conturbada com os professores. Eu realmente atrapalhava a aula, eu realmente não conseguia parar de conversar com os meus colegas, mas em contrapartida eu tinha essa capacidade de aprendizado muito fácil, que o pouquinho que eu conseguia prestar atenção no que o professor estava falando, eu absorvia o conteúdo realmente e chegava na hora da prova eu tirava nota boa, né? E é engraçado que hoje eu penso assim, tinha várias pessoas que estudavam comigo, que elas eram as notas tão boas quanto as minhas. Essas pessoas eles eram os queridinhos do professor, vamos dizer assim, e eu era né, cara, o menino mau, né? O menino que a mãe era chamada, que tinha todo esse rolê. Inclusive, agora nesse período que eu estou buscando recolocação, na época do primário ali, começo do ensino fundamental 2, quinta série, né, na nossa época, que agora acho que é sexto ano, talvez, eu não tenho certeza, é, que ela era essa, cara, notas excelentes, era super comportada, esforçada, os professores amavam ela, eu tinha até um pouquinho de inveja, e hoje ela é uma das pessoas assim que está me ajudando demais nesse momento, sabe? Me indicando vaga, falando com uma galera, ela trabalha, né, como recrutadora numa empresa de TI aqui da minha cidade, né? Então é muito engraçado ver esses reencontros da vida. É muito legal. E aí, você saiu da faculdade, se formou em engenharia de produção, é isso, né? Sim. E aí, o que que você foi fazer? Na verdade, o combinado que eu fiz com meu pai, eu lembro, cara, foi uma madrugada assim, eu tava de férias, né? Eu tinha vindo para casa, morava ainda em Blumenau, tinha vindo para casa. Eu sabia que a situação lá em casa estava um pouco conturbada e sabia que a maior fatia do gasto do meu pai era para me manter lá, né? Meu pai é aquela pessoa assim, ele nunca ele nunca deu muitas coisas materiais pra gente, vamos dizer assim, mas ele sempre teve o estudo dos meus filhos é a minha obrigação. Então, por mais que foi um assalariado, né, trabalhador da indústria a vida inteira, sempre, cara, guardando uma grana, cortando custo, porque eu preciso dar formação acadêmica para os meus filhos. E ele não compartilhava isso comigo, de certa forma, do tipo, cara, tá difícil te manter lá. Mas eu, cara, não era bobo, né? Eu tava percebendo as coisas. E foi engraçado que essa história é bem, bem pessoal. Agora vamos entrar num, cara, assim, ó, lá no pessoal mesmo. Eu acordei de madrugada, numa dessas noites, eu escutei meu pai levantando e eu tava acordado, pensando em um monte de coisas. Eu parei ele no caminho do banheiro, assim, voltando do banheiro e falei, meu velho, isso aqui não tá nem para discussão. Nós vamos trancar minha faculdade, eu vou voltar para casa, eu vou mudar meu curso para engenharia de produção, mas tenta me dar uma mão para arrumar um trampo para mim na fábrica que você trabalha. Porque eu quero trabalhar, né? Eu quero começar a construir minha vida. A faculdade aqui na minha cidade era noturna, diferente da que eu cursava lá em Blumenau, que era integral, então eu ia ter tempo para trabalhar. Falei, me dá uma mão de, cara, emprego de qualquer coisa, você sabe que eu não tenho medo de trabalhar. E eu fui trabalhar nessa fábrica, né? Meu pai, por trabalhar muito tempo lá, então isso até é um privilégio meu, sabe? Meu pai construiu uma relação excelente com várias pessoas, né? Um funcionário muito antigo, tinha muito respeito de todo mundo. E eu consegui entrar lá como assistente administrativo, que já foi para mim assim um gap, porque quando eu falei para ele, me arruma qualquer coisa lá, eu estava disposto a fazer força. E digo fazer força, esforço físico. Entrar em fábrica, meu amigo, é muita gente fazendo esforço físico pra caramba, né? E eu fui para assistente administrativo, que já foi, pô,
foi um bônus desse privilégio, disso que meu pai construiu, né? Então, durante a faculdade de engenharia de produção, aqui sempre trabalhando na fábrica, né? Eu entrei lá dia 6 de outubro de 2010, nessa E fábrica. Então, quando eu saí, eu continuei trabalhando lá. Até eu posso contar essa jornada se você quiser. uma coisa interessante existe um certo preconceito sobre o quem indica, né? Sobre, Sim, só que quando a gente fala de, por exemplo, pais indicando filhos, geralmente há aquela carga da qualidade do trabalho do seu pai, por exemplo, quem o seu pai representava dentro da indústria e ele endossando, sabe? O peso dele, pô, eu tô aqui endossando o meu filho, que eu acredito que ele vai entrar e vai fazer um bom trabalho, né? Até porque, ah, pelo histórico do que você falou, seu pai era uma pessoa muito séria e talvez ele não tivesse, se fosse para. Ele não te endossaria se não fosse para endossar de fato, né? sem dúvida. Então, Meu pai é seríssimo. Meu pai é Caxias. Não sei se você conhece o termo Caxias, que é aquele aham, cara que ele ele sempre foi, ele é muito certinho, sabe? E ele falou pra mim, inclusive, cara, eu tô tô colocando meu nome, né, em você, você não, por uhum. favor, né, dê continuidade, porque isso aqui é o Então, nome da você nossa família. entrou com uma responsabilidade ali. É. E aí você trilhou uma carreira dentro da indústria. Dentro da indústria, né? Então, como eu fui trabalhar de assistente administrativo, era uma área assim, cara, fábrica de papel, né? Deve ter muita gente aí que vai nos escutar que não conhece como é que funciona. Eu vou tentar dar um resumo bem breve, né? De como é que é a fábrica de papel, em primeiro lugar, ela é do tamanho de um quarteirão, dois quarteirões, é um negócio gigantesco. Porém, o processo de fabricação de papel é o mesmo lá da China, do Império Chinês, milenar, onde o chinês ia lá, né, eles cortavam a madeira em pequenos pedaços, eles deixavam ela muito úmida, deixavam muito tempo na água, maceravam ela com alguma ferramenta, um martelo, alguma coisa, depois esticavam esse papel sobre uma tela, orientavam essas fibras, colocavam secar e virava o papel. O processo de fabricação de papel na indústria é exatamente o mesmo, claro que muito mais moderno, com maquinário e tudo mais. Então, E eu fui para uma área, quando a gente pega o papel, é um monte de madeira se você olhar no trituradíssima. microscópio, é isso mesmo, Caju, é fibra de papel, né, toda orientadinha, entrelaçadinha para dar resistência e tudo mais, né? Porque o papel que a gente fazia lá é papel para fazer caixa de papelão. Então precisa ser um papel que aguente, né, empilhamento, ele não rasgue, ele aguente umidade. Então não é que nem o papel da escrita que tem outras características, né? Então ele era uma fibra, precisava ser um negócio entrelaçado para resistência. Mas o processo era o mesmo, a fábrica gigante, né? E eu fui parar numa área que eu era meio que assistente administrativo das áreas de produção de papel, que nunca teve alguém para cuidar da parte administrativa, sabe? Eram áreas de operação, tinha o gerente, o líder ali, o coordenador, e a galera operando a máquina, né? Então, eu cheguei ali num negócio no meio de um caos, né? Me jogaram assim no meio. Cara, sério, era uma coisa de louco, assim, porque nunca tinha tido alguém para cuidar disso. E como eu sou muito curioso, muito metido, né? Eu gosto de saber como que as coisas funcionam, gosto de me envolver. E eu fui me envolvendo naquilo que dava, porque eu não podia ir lá na produção, meter a mão na máquina, apesar de morrer de vontade, porque tem questões de segurança. Você tem que ter treinamento, você tem que ter curso, você tem que ter EPI. Você que não trabalha na operação, você não pode meter a mão numa máquina de papel, que é um negócio gigantesco, super perigoso. E eu acabava cuidando de outras coisas. Então, comecei fazendo pedido de compra de material, ferramenta para o pessoal, né? Chegava nota de fornecedor, eu tinha que lançar no sistema, a gente usava SAP lá, né? O famoso SAP. Tive que aprender a mexer. E aos pouquinhos eu fui abraçando coisas. Então, tinha uma auditoria de segurança. Quem que era o cara que ia lá junto com o auditor, tirar foto, elaborar os planos de ação? Era o assistente administrativo. Grupos de melhoria contínua, que começou a entrar a melhoria contínua valendo na fábrica. Ia ficando tudo para mim, sabe? E, cara, eu fui aprendendo muita
coisa que, junto com a faculdade, a hora que eu chegava para aprender na faculdade, eu, pô, mas tô vivendo isso já aqui, cara, né? A gente tá fazendo isso aqui do zero. Então, eu fui absorvendo muito conhecimento sobre o processo, que é complexo, sobre a produção, sobre coisas que são apoio à produção, como melhoria contínua, como segurança do trabalho, como redução de custos. E isso foi me dando aquele know-how enquanto a faculdade estava acontecendo, né? Tanto que algumas pessoas lá dentro já estavam, né, querendo me dar uma oportunidade de trabalhar com algo mais tecnológico, mais como engenheiro, antes mesmo de eu me formar, né? Mas pela política interna da empresa, não tem como você contratar alguém que não é engenheiro como engenheiro, né? Uhum. Então, quando eu me formei, aí eu tive a oportunidade de falar, não, agora vem cá, botaram aqui, me pegaram pelo braço, agora você vai trabalhar como engenheirinho aqui. E daí entrou na segunda etapa, né, na fábrica. E como é que foi o teu processo de trabalhar como engenheiro? Que eu já tenho spoiler aqui, você trabalhou gerindo projeto também, fazendo bastante coisa lá dentro, né? Como é que foi esse processo de se transformar no engenheiro e atuar como engenheiro dentro da fábrica onde você cresceu lá, né? Sim, cara, uma parte foi maravilhosa e outra parte foi muito difícil para mim. E digamos que quando a gente chegar ali na minha saída, digamos que a frustração por algumas coisas contribuíram para isso. Porque como eu conhecia já do processo, eu conhecia muitas pessoas lá, eu sabia como que o negócio funcionava, e eu fui para uma área nova que era de desenvolvimento de processos. A fábrica que eu trabalhava, ela faz parte de um grande grupo que tem diversas fábricas espalhadas pelo Brasil. E a minha, que eu trabalhava, era uma que ela começou na década de 50, final de 50, começo de 60, e ela foi adquirida por esse grupo ali no começo dos anos 2000. Então, era uma fábrica muito velha. Enquanto a empresa como um todo tinha algumas muito modernas, a nossa era muita coisa com base no que era feito com base no feeling da operação, né? Operadores ótimos, excelentes, sabiam muito bem o que estavam fazendo e levavam aquela máquina na ponta dos dedos para fazer qualidade, para conseguir atingir os números de produção, evitar perdas. E o meu trabalho como engenheiro de desenvolvimento de processos era: vamos aplicar metodologias, vamos estudar esse processo e vamos entender quais são os gargalos e aonde que a gente pode aplicar melhoria. Porém, por ser uma fábrica velha, precisava de investimento. Só que nessa fase, e que é a fase que muitas indústrias eu acho que já passaram, para você justificar um investimento, você precisa ter um payback. E o payback lá a gente trabalhava com 2 anos e meio de payback. Então, tudo aquilo que foi investido precisa retornar em 2 anos e meio. E para isso a gente precisava reduzir custos. Então, o looping é: para reduzir custos, eu preciso ter investimentos. Mas para ter o investimento, eu preciso garantir o payback reduzindo custos. Então, a dificuldade desse ciclo de fazer era o meu maior desafio, né? Então, a gente precisava o trabalho que eu gostaria de fazer lá e que eu tinha muita aptidão, por exemplo, era de pegar dados de processo, jogar isso numa planilha enorme, medindo tudo que dava para medir na máquina de hora em hora, calcular onde que eram os potenciais ganhos, onde que poderia melhorar, qual era o processo que a gente poderia, em vez de fazer A, fazer B, para trazer mais qualidade, para trazer uma troca de produto com mais eficiência. Só que, com a falta de investimentos, a qualidade dos dados que eu recebia não me dava argumento suficiente para ir lá justificar para esses caras que eram excelentes na produção, vamos dizer assim, do feeling. Eu não tinha dados suficientes para dizer, cara, esse jeito que você fez a tua vida inteira, se a gente fizer desse jeito aqui, nós vamos ganhar. Então, Era muito no time que tá ganhando não se mexe. time que tá ganhando não se mexe. A fábrica, cara, era estável. Tinha problema de quebra, Uhum. tinha problema de perda, mas os caras estavam. O pessoal estava acostumado, porque eles sabiam muito bem o que fazer, né? Então, você não.
a gente conseguiu desenvolver muitos processos lá dentro, né? A gente trocou, por exemplo, da parte que fazia a refinação daquela madeira, a gente conseguiu trazer uma tecnologia nova, a gente conseguiu identificar pontos de perda de água, e de pouquinho em pouquinho, assim, a gente ia melhorando. E esses eram ganhos, assim, cara, a gente ia apresentar para a fábrica inteira super orgulhoso do que fazia. Inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi uma melhoria na fábrica que eu me orgulho demais de ter feito, né? É, dentro desse processo de fabricação de papel, existem equipamentos que se chamam digestores. Pensa que é uma panela de pressão do tamanho de um prédio de 3 andares, tá? Onde você coloca a madeira cortadinha lá, enche essa panela de pressão de madeira, coloca outro produto que é praticamente soda. Vamos falar que é um alcalino muito forte. É, eleva a temperatura e cozinha esse cavaco para soltar as fibrinhas que vão virar o papel. É o processo de cozimento. E esse processo ele fazia um cálculo para dizer o quanto que essa madeira estava cozida, que é um cálculo chamado fator H. E o meu trabalho de conclusão de curso, a gente descobriu o potencial para isso quando a gente olhou os equipamentos, e o cálculo desse fator H ele é como se fosse uma exponencial, assim. E a gente foi lá olhar o equipamento e o cálculo era em escadinha, em vez de ser uma. Ele estava se aproximando da exponencial, mas não era. Então a gente revisitou, a gente reestudou, a gente coletou dados, tinha uma galera me apoiando, eu tive um apoio enorme de um coordenador lá da área, e a gente conseguiu simplesmente mudando a forma do equipamento calcular o negócio. A gente teve uma economia enorme, né, em qualidade do produto, porque tinha mais. Você sabia como que aquilo estava feito, a gente teve economia de vapor, então foi muito da hora. Quando a gente conseguia fazer, cara, era muito gratificante. Só que é, depois entrou no declínio. Não sei se você quer que eu continue agora para a parte, né, aquele final de temporada onde É, vai culminar na minha agora, saída. eu quero que você costure, tipo, pô, você fez uma carreira dentro da indústria, você entregou resultado lá, e em algum momento deu o clique. Não, tá na hora de eu sair daqui, ir para tecnologia, buscar novos ares. Eu quero que você costure agora para a gente indo entendendo como é que você chegou para querer trabalhar como Product Manager. Tá, então vamos lá. O primeiro ponto que eu acho que começou a me entristecer um pouco lá, eu morava, já tinha me mudado para a cidade de Lages, né? Fica a 50 quilômetros de onde eu trabalhava, eu ia de ônibus e voltava. Então, vamos colocar aí umas 2 horas e meia de transporte. Eu ficava 9 horas lá, 8 horas trabalhando, 1 hora de almoço. Então, eram 11 horas e meia fora de casa. Enquanto eu estava ali eu e a minha esposa, só nós dois, cara, tudo bem, a gente tava dando jeito. Aí ela engravidou, nasceu, né, o Ian, nosso primeiro filho, e essas 11 horas e meia começaram a ficar demais para mim. Ficar fora de casa, 11 horas e meia, né, 8 horas por dia, você dentro de um local, né, sem você poder, pensando, poxa, eu tô perdendo meu filho crescendo, né, eu tô. Então, isso começou a doer um pouquinho para mim, assim, mas ainda tudo bem, né? Tava doendo, mas eu pensava, não, eu consigo aguentar mais um pouquinho. Somado com a frustração de muitas vezes os projetos que a gente queria fazer acabavam não dando certo por conta de todo esse balanço geral da fábrica ser um pouco antiga, de alguns processos não serem medidos, né? Eu sempre gostei de estar trabalhando, entregando resultado, e o resultado que eu gostaria não estava do jeito que eu gostaria. Isso foi frustrando um pouquinho também. E a minha esposa, quando ela é veterinária, então ela começou a cursar a faculdade, ela parou quando ela engravidou, ela estava no estágio final e ela parou porque insalubre, né? Como que uma mulher grávida vai estar lá num ambiente com risco de doença, com risco de um animal te morder, você contrair raiva, tétano, cara, tá fora de cogitação. Então ela trancou e depois que eu ia crescer um pouquinho mais, a gente foi conversando, eu sabia que ela tinha vontade de concluir, ela tinha uma aptidão para animais silvestres, em vez de animais, digamos, domésticos.
E eu sabia que ela queria fazer um estágio lá no Parque do Rio Vermelho, em Florianópolis, que é um parque, uma unidade de conservação e um parque onde tem, cara, todos os Moro aqui do animais da lado. fauna. Então, é animal, não sei se você já foi lá, cara. É um lugar assim, Ainda ó, é muito legal. Então, os animais que são resgatados pela Polícia Ambiental vão para lá. Tem um projeto que na época era junto com a Petrobras, monitoramento de praias, para você coletar animais que estão encalhados, né, que às vezes precisam de apoio, estudar a vida marinha, ver como é que está a reprodução. Então, era todo esse trabalho com animais silvestres. E ela foi chamada para esse estágio. Seria um estágio de 3 meses. E, cara, né, eu trabalhando aqui na fábrica, ela foi chamada para esse estágio, teve que parar a faculdade dela por conta do nosso filho. Eu já estava um pouco insatisfeito de ficar fora, de tudo isso, querendo mudar áreas, pensando, cara, talvez trabalhar de casa seja uma coisa legal para mim. É, Não tinha o que fazer, né? E eu cheguei e falei, cara, eu não quero mais, vou sair. Todo mundo, que isso, cara? Como? Do nada, assim, você vai sair? Contei a história, expliquei, ainda foi. Eles foram super legais comigo, porque a gente acabou fazendo um acordo, né? Então eu saí com uma grana legal, o que foi extremamente importante para eu poder fazer essa transição. E ela foi para lá e, cara, foi a experiência mais da hora da minha vida, assim, porque depois que eu saí da escola, tirando o período ali de 1 ano e meio que eu só fiz faculdade, sempre trabalhando. Então foi um período, a gente foi embora para Floripa, saiu, tirou tudo de casa, foi nós três com criança pequena, o Ia tinha 1 ano e meio, eu acho, nem isso. Não, vamos para Floripa. A gente foi embora, alugou casa, ela foi fazer o estágio e eu virei a pessoa que ficava em casa. Eu não tinha mais emprego, né? Cuidando de um filho sozinho, né? De 1 ano e pouquinho de idade, que com certeza é minha responsabilidade como pai, né? Se ela estava pronta para fazer isso como mãe, como que eu, como pai, não estaria? Lógico, vamos encarar. Então foi muito da hora isso, que ela ia trabalhar, voltava cansada pra caramba, sabe? Porque é um trabalho desgastante, né? Nesse tipo de coisa. E eu com o menino em casa, e a gente se virou, cara. Foi maravilhoso pra mim. Nesse período ele ficou doente, eu que cuidei, né? Cara, sempre de banho tomado, de comidinha, tá? Ele tava comendo, ele tava saudável. Foi assim, cara, eu cresci demais, assim, de ter tido essa experiência depois dessa saída, sabe? E a saída, cara, quando eu decidi sair, foi uma coisa contra tudo, contra todos. Primeiro que meu pai, cara, achou que eu tava cometendo o pior erro da minha vida, como com um filho pequeno, você vai sair do emprego estável, você ganha bem, você foi promovido, você é engenheiro, você conquistou o que você queria. Meus amigos achando que eu era maluco de fazer isso, mas era, cara, era o que a minha vida precisava. Eu queria viver esse momento com meu filho, eu queria mudar minha vida profissional, eu não queria mais ficar horas fora de casa. E aí que veio a TI, né? Aí que o mundo da TI apareceu diante dos meus olhos, assim, nesse período, quando ela terminou o estágio e a gente, pois é, a grana que a gente ganhou tá acabando. Agora a gente tem que cair de novo pro mundo, né? Vamos voltar a trabalhar, vamos ver o que que a gente vai fazer. E daí que eu comecei, como eu estava em Floripa, Floripa é um polo de TI, antes eu estava só tentando voltar para a área da indústria, por mais que eu não queria, poxa, eu sou formado nisso, eu tenho experiência nisso, quem é que vai querer me contratar para outra coisa? Aí eu comecei, aí que surgiu na minha vida o Scrum, que a hora que eu olhei para o Scrum, eu falei, poxa, mas isso aqui tem muito a ver do que a gente fazia lá. Como que a gente organizava o nosso processo? Como que a gente buscava aplicar as melhorias, né? Essa visão de esteira, essa visão cara, você primeiro faz todo um refinamento do que precisa ser feito, depois você refina com o time, depois você vai saída de cada vez, você faz um planejamento para 2 semanas para saídas pequenas e não faz um planejamento para um elefante. E aí que deu clique. Eu falei, cara, vamos entender como é que esse Scrum. E eu fui fazer curso livre, fui estudar no YouTube, fui ler, fui entender o que que era isso de Scrum e encontrei
o Product Owner, a figurinha do Product Owner ali dentro do Scrum. E eu falei, cara, isso aqui é a mesma coisa que eu faço fazia lá na fábrica, só que não físico, né, digital. E aí foi que eu comecei a entender que esse seria um caminho muito legal para minha vida. Foi aí que virou a chave e que eu decidi cair para o mundo da TI, né? Aí você já Foi, começou a se inscrever em vagas e tal, para migrar de área efetivamente. comecei a me inscrever em vaga, tomei, nossa, cara, uma quantidade de não, assim, fiz entrevista, a galera falava, cara, que legal, a gente vê que você conhece do negócio, mas você trabalhava com um negócio diferente, você era da indústria, você não tem né, o know-how que a gente precisa. E foram passando E existe um meses, preconceito mesmo, né, dessa mudança de mindset, com né, de certeza, existe um com que no certeza. final das coisas não é tão diferente assim, né? A gente está falando de um produto que é físico lá, né? E a gente uma migração para um produto digital é menos tangível, digamos assim, onde você vai lidar muito mais com informação do que com coisas ah, brutas, né? É, Então, só que e assim, o que eu via muito, Caju, era que, pô, o cara não, né, não viveu cerimônias, não viveu uma retrô, não viveu uma daily, não, sabe? Ele não vivenciou isso, ele é um cara lá do bater marreta, né? Na indústria, assim, eu via muitas empresas, cara, era muito engraçado, assim, principalmente galera de startup, a impressão é que, quando eu falava, pô, eu sou engenheiro, eu venho da indústria, que os caras me enxergavam como um brutão, entendeu? Não deixa de ser, mas, pô, os brutos também, cara, os brutos raciocinam muito bem, né? Então, era engraçado, era triste, né? Hoje é engraçado. e aí você chegou na Portables, né? Que aí, dando um adendo aqui, eu trabalhei na Portables, eu entrevistei o Antônio na época, fizemos A- um processo seletivo lá muito. Ah, vamos entrar no detalhe aqui. Eu era CTO na Portables, uma startup que atua ainda hoje com impacto social, softwares voltado para o governo, né? Para com foco em melhorar as políticas públicas. E aí você entrou em contato viu a vaga lá, que era para PM, né? E você se inscreveu. E conta um pouquinho de como é que foi o processo. cara, essa aí foi muito da hora, porque não fui eu que achei a vaga da Portabilis. Eu já tava num momento, assim, de frustração, sabe, Caju? Eu tava, pô, cara, não sei o que que eu faço, né? Eu já tava, assim, com até aversão ao LinkedIn, tá? Eu tinha refeito meu perfil, tinha feito tudo aquilo que os que recomendavam fazer, tava estudando, tava aprendendo, várias não tomando. Cara, não quero mais nem saber disso aqui. Um dia que eu tava muito bravo. É, e a Yulia, minha esposa, ela, cara, ela sentou ali no computador, a gente tava na casa do tio dela, inclusive, porque o PC dele era melhor que o meu. E ela falou assim pra mim, ô, cara, eu achei uma muito legal aqui que tem a tua cara. Vem aqui, vamos dá uma olhada nisso. E daí tava lá. E foi muito engraçado, porque o processo, a maneira com que você se inscrevia para trabalhar na Portabilis já era diferente. As perguntas eram diferentes, né? Era tipo, não, aqui a gente quer contratar pessoas que são fora da caixa, né? E você tinha que colocar uma breve descrição eu não me lembro direito qual era a pergunta, mas era um negócio que você tinha que dizer assim, por que que a gente tem que te entrevistar, né? E o campo de texto era pequeno. E eu fui lá cara, eu abri o coração, né? E até eu tava falando com um ex-chefe meu e ele falou, cara, sei lá, às vezes eu acho que se abrir tanto o coração assim, pode pegar mal, né? Eu falei, não, cara, esses caras aqui são diferentes, bicho. Eu vou abrir o coração. E, e eu me inscrevi. Cara, eu tava pensando, cara, é mais um que vai passar e vai me mandar um e-mail assim, ó, valeu por se inscrever, que massa, optamos por outra pessoa e boa sorte aí, se precisar da gente, tamo aí. Até que eu recebi o e-mail, acho que foi seu, inclusive, né, me chamando pra gente bater um papo. Ah, vamos conversar, gostei do que você colocou aqui, me interessei pela tua história, pelo teu LinkedIn. E eu lembro desse papo, assim, eu tava
Cara, acho que eu fiz até sentar na cama, assim, com o notebook. Me fechei num quarto que era mais iluminado, tava super nervoso, porque eu tinha gostado muito do que a Portabilis oferecia como empresa, né? Eu sou muito dessa pessoa que acredita na justiça social, acredita que as políticas públicas são o caminho para você conseguir realmente abraçar e dar oportunidades para a maior parte de pessoas de um país continental como o Brasil. Então, eu já tinha curtido mais o match meu com a Portables, eu já tinha gostado deles, de vocês, no caso, na época. Então, eu fiquei muito nervoso quando você me chamou, porque eu falei, cara, essa é a que eu mais quero agora. Eu só quero isso aqui. E eu gostei tanto, quando a gente trocou a ideia, Caju, aquela conversa que a gente teve foi tão diferente de tudo que eu tinha tido. Eu lembro que a gente falou cara, a gente falou de astrologia, mas não, você não me perguntou qual era o meu signo, mas eu puxei a astrologia e você me deu trela para conversar. A gente falou, cara, a gente falou de vida, a gente falou de espiritualidade, a gente falou de um monte de coisa. E eu saí dessa entrevista, dessa conversa, sem saber se ia dar liga ou não, mas eu saí adorando muito tudo que eu tive, né? A conversa que eu tive. Primeiro que eu cheguei lá, eu com alargador na orelha e tal. Você chegou lá também, alargadorzinho, tatuagem. Eu até falei para minha esposa na época, contei assim, cara, gostei muito do cara, gostei muito da empresa, meu Deus, e eu só falava nisso. Ela até me pegava no meu pé e falou: acho que tu tá com um crush nesse tal de caju aí. Foi uma piada assim por muito tempo, sabe? E depois, quando o Thiago, né, o CEO, me chamou para conversar, eu lembro, foi lá no Café Cultura, no shopping Iguatemi, em Floripa. Tinha ido Ah, visitar é. alguém e ele falou: cara, tenho assim, ó, tem uma hora pra gente bater um papo, vamos, vamos. Eu fui lá, encontrei com ele, a conversa também foi super positiva. O Thiago foi uma pessoa extremamente acolhedora também. E, e a minha expectativa começou a crescer, né? E eu estava muito confiante, estava querendo demais, né, entrar na Portabilis por tudo isso. E É. é engraçado que como eu era engenheiro, né, eu estava procurando, cara, eu quero ganhar e que eu estava ganhando como engenheiro. Na época, lá na indústria, tipo, o piso de engenheiro era uns 4 pau e pouco para 2018, poxa, era um. Então, cara, eu tava assim, nesse momento, eu pensava, se me oferecer até menos, eu vou dar-lhe, né? Eu me oferecer, cara, eu vou dar-lhe, porque eu gostei muito daqui, né? Então, não Aí sei se eu foi, tô. foi um processo muito interessante na época, porque a gente tinha lançado, a gente tinha uma vaga para PM e, e tivemos muitas inscrições na época. E a gente sempre a Portabilis é uma empresa muito humana, né? E eu sou um líder muito humano, assim, eu gosto de saber quem é a pessoa. Eu gosto de saber de ir além das habilidades técnicas, né? De conhecer um pouco o caráter da pessoa. Eu acredito que habilidades técnicas, a maior parte delas são adquiríveis, né? Mas o lado humano, eu acredito que há essa evolução do ser humano, mas ela é um pouco mais lenta, né? Então, quando tem um match de quem é essa pessoa, quais são os valores dela, a gente consegue saber se vai progredir ou não, em relação a uma posição. Então, na época, a gente tinha uma vaga e a gente conseguiu muita inscrição boa. E chegou no final do processo, a gente tinha três pessoas muito boas. Uma era você, com histórico de vir da indústria, tinha bastante know-how de gestão de projeto, sabia teoria da gestão de produto, mas não tinha aquele lado prático, né, de ter vivenciado isso dentro de uma startup, ah, dentro da indústria de tecnologia. E a gente tinha outras duas pessoas, uma com muito tempo atuando com produto, uma baita bagagem de atuar mesmo como PM, dava palestras sobre o tema, aqui de Floripa também, inclusive, que é a Camila, é um profissional excelente, hoje dá aula sobre o tema, progrediu na carreira de forma imensa. E o outro era o William, que vinha também de outra área,
porque ele era gestor de CS, então ele já atuava com Customer Success. Pessoa, assim, que também era a cara da Portabilis, pessoa humana, com uma capacidade técnica também gigantesca. E aí, eu e o Thiago, que geralmente a gente sentava para tomar as decisões, a gente tava, pô, a gente precisa contratar esses três. Porque são pessoas excelentes, têm a cara da Portabilis e a gente tem certeza que vão gerar resultado Portabilis. Mas vaga para PM a gente só tem uma. E agora, o que que a gente faz? Então a gente começou a desenhar uma estratégia para trazer os três, né? E aí a gente pensou, putz, ó, ah, o Antônio tem uma pegada bastante impacto social, que tem bastante match com assistência social, e a gente tem uma vaga de suporte técnico, que a gente, na verdade, estava pensando em abrir, não era uma vaga que estava de fato aberta naquele momento. E aí, pô, a Camila tem muito tempo de PM, tá muito afim de fazer parte desse projeto. Pô, ela é a pessoa que a gente quer para essa vaga de PM. E o William, pô, a gente está precisando de Customer Success dentro da Portables. Então, vamos iniciar essa área de Customer Success. Então, a gente fez um negócio que, inclusive, o Thiago falava que, como é que é? Que a operação deriva da estratégia. O Thiago adora falar isso, que primeiro se define a estratégia para depois definir para onde a operação vai. Mas a gente deu uma hackeada aí, porque a gente estava com uma oportunidade de três profissionais excelentes e a gente criou uma estratégia que fazia sentido para Portábeis na época, para fazer propostas para essas três pessoas virem para Portábeis. Então a gente fez a proposta para ti, né, Antônio? Inclusive, as três pessoas foram contratadas pela Portábeis. Foi um momento muito grandioso para a gente na época, pô, muita gente boa entrando. E como é que foi para ti? Porque a gente fez uma proposta para você queria entrar no mundo da tecnologia, de startup, mais relacionado ao que você fazia. Você gerenciava projetos, você queria vir gerenciar produto, mas a gente te ofereceu uma possibilidade de vir inicialmente ah, tocando o suporte técnico com a possibilidade, era um negócio ainda muito lá na frente, pô, a gente sabe que a gente quer ter um PM voltado para assistência social, mas a gente não sabe quando, porque vai depender de diversos fatores para a gente abrir essa vaga. Daí a gente fez a oferta, vem trabalhar com a gente gostou de você, vem, entra, conhece a Portables, trabalha com a gente, mas iniciando com suporte técnico. Quando chegou essa proposta para ti, assim, como é que foi? Cara, eu acho que eu tenho até esse e-mail guardado, tá? Eu tenho um monte de coisa no meu Gmail antigo, assim, que eu uso o mesmo e-mail há muitos anos. Eu acho que eu tenho o e-mail que o Thiago mandou para mim guardado. E ele foi muito, extremamente transparente comigo. E ele contou que estavam entre três pessoas. Ele deu uma breve descrição dos outros candidatos. Ele não citou nome, óbvio, mas falou, né? Temos uma pessoa aqui com muita experiência. E contou toda essa ideia. E ele não me deu assim. Ele foi muito transparente e franco comigo. Ele falou: Antônio, a Portable está crescendo. é, em algum momento a gente vai precisar de alguém para tocar produtos, para tocar o produto que a gente está te oferecendo, para trabalhar como suporte, mas eu não tenho nem como te precisar quando, né? Eu realmente tenho interesse de ter você aqui conosco. Eu gostei muito de você, o Caju gostou muito de você, porém é para atuar como suporte técnico. Eu sei que você estava procurando uma posição em produto que tem uma remuneração maior, mas verifique se você pode considerar, né, essa proposta. E, cara, foi engraçado que foi um. Eu fiquei muito, muito empolgado, porque eu queria muito entrar na Portables, mas no mesmo momento eu falei, cara, e agora, né? É, eu tô em transição de carreira, eu não sei se eu vou dar conta das contas aqui de casa. Fui falar com a minha esposa, ela se prontificou também a ir atuar na área dela, né? Levando em consideração que o trabalho da Portables era home office, eu tinha essa de ficar com o menino em casa para ela trabalhar fora, e a gente conversou e eu falei, cara, se eu quero transitar de carreira, eu quero entrar no TI, é,
não tem que estar preocupado com isso, né? Com uma vaga, digamos, júnior, uma vaga de entrada, uma vaga de suporte que com a bagagem que eu tenho, muita gente poderia até dizer, cara, não vou me prestar isso. E eu fui amarradão, né? Eu lembro que eu mandei pro Thiago, acho que no dia seguinte, falei, cara, vamos, eu gostei de vocês, eu quero conhecer vocês, eu quero estar aí, vamos dar. E, e logo em seguida, né, eu já conversei com a líder de suporte, também foi uma conversa maravilhosa, assim, de muitos anos, eu já dei esse feedback para ela, inclusive ela tinha sido a melhor experiência de liderança que eu tive, ela tá entre os top 5 da minha vida de liderança, então a conversa com ela eu já entendi o tipo de pessoa que ela era, cara, e eu falei, vamos meter a cabeça, é isso aí, eu gosto de gente, né? Eu pensei, eu gosto de gente, vou suporte técnico. Poxa, eu vou ajudar uma galera a usar um software, eu vou estar auxiliando com o meu trabalho, né? Pessoas, às vezes, que precisam receber um benefício, precisam ter acesso às políticas públicas, e esse sistema que, muitas vezes, eu auxiliando a pessoa a usar, eu vou contribuir para melhorar a vida de uma pessoa, sabe? Então foi um misto assim, eu acho que eu não demorei 3 dias para dizer o sim, mas nesses 3 dias, assim, cara, minha cabeça ficou um turbilhão. Mas foi É, uma das, cara, se não a melhor decisão que eu fiz, assim, da minha carreira, deve ser a segunda ou a terceira. e uma decisão de coragem, né? Uma coragem muito grande, de confiar, né? Pô, humildade incrível, né? De, pô, vamos fazer essa transição, vamos. Eu sei que eu quero fazer essa transição. Você sabia o que você queria, isso foi bem importante também, porque, inclusive, no período que você estava na Portab, você reafirmava isso, você estudava, você trazia, você ia além do trabalho de suporte para justamente. Foi aos poucos, inclusive, teve um período que você fazia, né? Quase que metade do tempo PM, metade suporte, você foi costurando ali até que, putz, agora esse é o momento, vamos lá, né? Então, foi um momento foi muita coragem e humildade sua de ter construído isso. Eu acredito que foi uma co-construção ali, ah, por tablets e você para fazer acontecer, né? Com certeza. Foi a mudança, assim, foi o ponto zero da nova fase, né? O primeiro capítulo da temporada 2. E aí aconteceu de você chegar como PM lá dentro da Portables, as portas foram se abrindo, né? E, e logo, pouco tempo depois, você já recebeu outra proposta de um trabalho. Como é que foi esse, tanto essa chegada como PM na Portables e depois essa caminhada em outros desafios? Então, né, agora vamos fazer um paralelo, vida profissional, vida pessoal que estava caminhando, né? Eu fui devagarinho ali, pegando. A gente, na época, a pessoa que foi contratada, né, a Camila, ela estava em outro projeto, então os dois sistemas que a Portabilis tinha apenas uma PM tocando ambos. Um deles que era o Educar, por ser open source, por ter muito mais clientes, por ser muito mais complexo, muito mais robusto, ocupava 95% do tempo disponível dela, e eu fui pegando e falando, não, peraí, eu já conheço o produto, deixa que esse aqui eu vou te entregando pronto, né? Eu fui cavando meu espacinho ali, né? Até que eu consegui, depois de um tempo, a Portables mudou de estratégia, o produto que eu trabalhava, que era da assistência social, necessitou de ter um PM ali, né? Que foi quando o Thiago me deu a oportunidade, um ano depois, né? Eu entrei em junho de 19, junho 20, né, eu consegui entrar oficialmente, vamos dizer assim, como PM ali na Portabilis.